Prezados irmãos, a palavra de Deus será aberta e lida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 10. Narra um milagre do Senhor. Lucas, capítulo de número 7, versos de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado, irmãos, a cada semana, uma pequena porção do Evangelho de Lucas, extraindo dessa porção algo sobre o ministério de Jesus. Hoje é o estudo de número 10 sobre o ministério de Jesus. E nessa 10ª mensagem, nessa 10ª explanação, nós queremos falar sobre o episódio da cura do servo do centurião. Centurião era um soldado romano e ele era responsável, como o próprio nome diz, por 100 soldados. Daí o nome centurião. Ele era uma pessoa muito comum, uma pessoa muito simples, uma pessoa do povo, e apesar de ser da guarda romana, ele olhava os judeus de uma forma carinhosa. O texto nos diz que ele era amigo do povo. E ele também chegou a usar dos seus próprios recursos financeiros, ele despendeu do seu recurso financeiro uma certa quantia que não é aqui revelada, mas que ajudou na reforma do lugar de adoração. Isso fez com que os judeus o olhassem como um amigo do seu povo. Um amigo, alguém que está ali não para prejudicar, não para prender, não para exercer a lei a ferro e a fogo, mas alguém que está ali para pacificar um lugar que é até hoje um grande barril de pólvoras. Pois bem, o texto nos diz que esse homem, esse centurião, tinha um servo que era de sua confiança, uma pessoa muito estimada, que estava enferma. Então ele pega, nos diz o texto, que ele manda que algumas pessoas, alguns anciãos dos judeus, aí a gente observa a influência dele. Ele chega aos anciãos, aos mais velhos dos judeus, conta a situação e pede para que eles vão procurar Jesus. Esse grupo vai até Jesus. Quando chega a Jesus, esse povo, esse grupo de anciãos, dá testemunho desse centurião. E o testemunho é um belo testemunho. Ele diz que ele é amigo do nosso povo. Então, é alguém que tem um olhar diferenciado para com o povo de Deus. O verso de número 5 nos fala sobre esse testemunho. Final do 4 e o verso 5. E o Senhor acompanha aquele grupo. Quando eles já estão próximos da casa do centurião, o centurião envia amigos.
Então, uma segunda comitiva. A primeira comitiva é composta pelos anciãos, que chegam a Jesus, e essa comitiva acompanha Jesus até a casa do centurião. Próxima à residência, uma segunda comitiva. Essa comitiva é dos seus amigos. E esses amigos vão dar um recado também para o Senhor, dizendo, não sou digno do que tu vires aqui na minha casa, por isso eu não fui até a tua presença. Mas eu creio na tua palavra. Porque eu sou pessoa que eu tenho superiores acima de mim, mas eu tenho também comandados. E eu digo a este, vem, ele vem. Eu digo a esse outro, vai, e ele vai. Então, se o Senhor der uma palavra, eu creio que essa palavra vai restabelecer a saúde dessa pessoa a quem eu tanto quero bem, o seu servo nesse caso. Essa palavra é tão forte que o Senhor Jesus Cristo a utiliza para testemunhar e para despertar as pessoas que o estão acompanhando. A primeira comitiva, a segunda comitiva e os curiosos. E o Senhor Jesus Cristo, lá no verso de número 9, ele diz assim, eu afirmo a vocês que nem mesmo lá em Israel eu vi alguém com tamanha fé. O Senhor Jesus Cristo segue a sua jornada. E o último texto, o verso de número 10, nos diz que quando aqueles homens, os mensageiros, os membros da comitiva chegam à casa do centurião, aquele homem já está curado. Na noite de hoje nós queremos falar, irmãos, sobre 3 lições que nós podemos aprender aqui de tantas, sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós aprendemos sobre o ministério de Jesus Cristo nessa porção, nesse fragmento do texto de Lucas, é que o ministério do Senhor Jesus Cristo sempre é o de se compadecer de todos os que sofrem. O ministério do Senhor Jesus Cristo é o ministério que se compadece de todos os que sofrem. Versos 5 e 6, volte o seu olhar. Ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O verso 6 diz assim, Jesus foi com eles. É digno de que percebamos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele estava com os seus discípulos. Se nós observarmos a sequência dos nossos estudos até o domingo passado, o Senhor Jesus Cristo estava conversando com seus discípulos, estava orientando e doutrinando-os sobre os mais diversos assuntos acerca do reino de Deus, acerca dos relacionamentos interpessoais, e é esse momento em que o Senhor Jesus Cristo deixa um pouco os seus discípulos, e lá no verso de número 7, verso 1, no início do capítulo 7, nos diz que ele está agora na cidade de Cafarnaum, ele está na sua cidade, eleita por si mesmo, para ser o seu quartel-general. É lá que Jesus Cristo se encontra. O Senhor tem planos? Sim, Ele tem planos, mas alguém está sofrendo. E ao tomar conhecimento desse que está sofrendo, o verso de número 6 diz, Jesus foi com ele. A ida de Jesus, essa atitude do Senhor Jesus Cristo, de se dispor e ir, demonstra a sua compaixão pelos que sofrem. É certo que o Senhor Jesus, ele conhece as dores de todos os seres humanos. Ele conhece as minhas, conhece as suas, e conhecia também as dores daquele homem. Ele poderia dar uma palavra anterior? Sim, ele poderia dar uma palavra anterior. Ele poderia curar à distância? Sim, o Senhor poderia curá-lo à distância, como de fato o fez. Mas a presença do Senhor ali era uma presença pedagógica, porque o Senhor está ensinando da sua compaixão para com os que sofrem. Jesus Cristo vai, Ele acompanha. Era importante também para que os anciãos de Jerusalém, os anciãos judeus, os anciãos da cidade de Cafarnaum, observassem quem é aquele homem. Ele é muito mais do que um carpinteiro. Ele é um homem que se compadece. Ele não é um homem inacessível, mas é o Emanuel, é o Deus que passeia no nosso meio. É um homem que, de carne e osso, anda pelas ruas da cidade. É um homem que sente compaixão. Jesus não é um bloco de iceberg, não é um bloco de gelo. Jesus tem compaixão de todos os que sofrem. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor Jesus Cristo não é apenas aquele que se compadece de todos os que sofrem, mas uma segunda lição que o texto nos ensina é que Jesus Cristo sabe reconhecer os valores espirituais de todos os homens.
O Senhor Jesus Cristo reconhece os valores espirituais de todos os homens. Volte o seu olhar para o verso de número 9. O verso de número 9 nos diz que o Senhor Jesus Cristo diz, depois que ele ouviu essas palavras, admirou-se Jesus dele e disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe o que eu acho interessante nesse episódio aqui? É que esse homem, ele demonstra fé. Ele tem fé, tanto é que ele diz, basta uma palavra. Verso de número 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Observe o nível de fé desse homem, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do desespero, mas ao mesmo tempo em que eu quero chamar a sua atenção para a vida espiritual de fé desse homem, você percebe que ele exerce essa fé de uma maneira diferente dos demais. Ele diz assim, eu não me sinto digno de estar na tua presença. Olha que humildade. Um homem com uma fé gigante, mas ele não usa essa fé para marketing. Ele fala, não, eu não me julgo digno. Ele não bate no peito. Ele fez obras de caridade, ele ajudou na reforma ou na construção da sinagoga de Cafarnaum. Aliás, existem ruínas dessa sinagoga hoje ainda. E ali está o seu suor, ali está o seu esforço. Ali está a forma como ele exercita também o seu amor para com o povo de Deus. Entretanto, ele não usa isso como vitrine. Na primeira comitiva, essa comitiva é formada pelos anciãos. Ele não vai. Ele fica em casa. Ele não é uma estrela. Ele é um servo. Ele sabe o seu lugar. Quando o Senhor se aproxima da sua casa, novamente ele envia uma segunda comitiva. Essa comitiva é de pessoas mais próximas, dos amigos. Ele fala, eu não sou digno. E Jesus diz assim, esse homem tem fé. E a fé desse homem é diferente. É uma fé digna. É uma fé maravilhosa, porque ele não joga confetes em cima de si mesmo. Ele não liga os holofotes na sua direção. Ele não é um showman. Ele é um homem de fé. E mesmo os homens de fé conseguem ser pessoas simples. E Jesus Cristo diz, esse nível de fé eu não achei. Jesus Cristo sabe reconhecer, mesmo na simplicidade das pessoas, os valores espirituais, a riqueza espiritual que cada uma possui. A fé, irmãos, ela se manifesta das mais diversas maneiras. Não existe uma forma apenas de nós mostrarmos a nossa fé. Uma certa feita, ouvindo uma pessoa muito antiga na igreja, no interior do estado do Mato Grosso, ela falando, disse, reverendo, eu conheci uma pessoa que ela era incapaz de abrir a boca na igreja. Uma pessoa que quase ninguém conhecia ou ouvia a voz dela. No interior do Mato Grosso, eu não me recordo o nome da cidade. Mas ele completou a frase dizendo assim, mas Deus ouve a voz daquela mulher constantemente. Era uma maneira de expressar a sua fé. Era uma pessoa de palavras poucas, de hábitos muito simples. Era uma pessoa que mal abria a boca, até mesmo para cantar. Mas diante do Senhor, aquela mulher se agigantava. Uma forma de expressar a sua fé. Jesus Cristo conhece o valor espiritual que cada um de nós possui. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse fragmento do texto de Lucas sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo é que o ministério do Senhor Jesus Cristo não é apenas de se compadecer de todos os que sofrem, não é apenas de reconhecer os valores espirituais que todos nós possuímos, mas também é de recompensar a fé daqueles que nele esperam. O ministério do Senhor Jesus Cristo é de recompensar a fé daqueles que nele esperam. Verso de número 10. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O Senhor Jesus, conforme nós vimos, ele saiu de onde estava e caminhou até próximo da residência. Ele não entrou na residência. Nas proximidades, uma segunda comitiva veio,
dos amigos e diz: Senhor, eu tenho um recado do centurião. E o centurião diz: eu creio que o Senhor pode fazer essa cura, mesmo à distância. Eu não me sinto digno de ter o Senhor na minha casa. O Senhor elogia, valoriza a fé e volta para casa. Quando aquela segunda comitiva retorna, aquelas duas comitivas testemunham uma transformação, a recompensa da fé. Mesmo nas aflições e mesmo nas nossas incompreensões, mesmo nas inquietudes, mesmo na timidez, a fé consegue operar. A fé, ela vence barreiras que para nós, no nosso olhar, são intransponíveis, são Golias. Mas a fé vai além, porque a fé, ela desconhece essas barreiras. Porque a fé conhece o caminho do trono. Essa é toda a diferença. E é exatamente isso que esse centurião aprendeu. Ele aprendeu o caminho do trono. Exatamente porque ele conhece o caminho do trono, porque ele crê no poder da palavra do Senhor, ele diz: Senhor, manda. Senhor, fala. Senhor, ordena. Ordena, porque a tua palavra será cumprida. O Senhor recompensa. O Senhor recompensou a timidez daquele homem. O Senhor recompensou a fé daquele homem, mesmo da forma como ele a expressava, mesmo sem estar presente. Mesmo estando, buscando a ajuda dos anciãos na primeira comitiva, mesmo buscando a ajuda dos seus amigos na segunda comitiva, aquele homem está exercitando a sua fé, porque enquanto os outros estão agindo, aquele homem não deixou de crer. Enquanto os outros estão agindo, aquele homem não deixou de rogar. E o seu servo, o homem que ele tanto queria estar restabelecido para as funções diárias da casa, aquele homem então é abençoado. E todos podem testemunhar uma ação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é aquele que olha, ele contempla e recompensa. Nenhum ato de fé ficará para trás. Nenhum pedido de oração com fé, dentro da vontade do Senhor, ficará engavetado em qualquer canto do universo. Porque o Senhor mesmo é quem recompensa a cada um. Alguns domingos atrás nós falamos sobre eles já receberam a sua recompensa, os irmãos devem se recordar dessa expressão. Pois bem, aquele que crê tem muito a receber da parte de Deus e jamais ficará em falta. A fé deve ser exercida, irmãos, a tempo e a fora de tempo. A fé deve ser exercida, irmãos, mesmo quando o desespero parece querer assumir o controle. Esse homem estava aflito. Ele era um homem bom, mas estava aflito. Mesmo os bons se afligem. Mesmo aqueles que mais ajudam se afligem. O medo habita a alma do homem. E ela pode ser, sim, um grande limitador, mas aquele homem conseguiu encontrar o caminho para exercer aquela fé. Ele pede ajuda. A ajuda vem das autoridades judaicas. Ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda aos amigos. Sabe por quê? Porque mesmo quem tem fé precisa de ajuda. Mesmo quem tem fé precisa dos amigos. E aquele homem se valeu das autoridades e valeu-se dos amigos. Valha-se dos amigos. Mas nunca deposite neles a fé. A fé é no Senhor. Porque a fé vai além. A fé alcança o trono. É a fé que vai mover a graça do Senhor. É a fé que vai ser recompensada. O Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui para todos aqueles que estavam ali presentes que o poder dele se manifesta, mesmo à distância, mesmo diante da dor, mesmo diante de um quadro de aflição para um homem aflito que precisou de amigos. Todos nós precisamos de amigos. Mas sobre todas as coisas, não podemos abrir mão da nossa fé no Senhor. A fé é a convicção de tudo aquilo que nós não conseguimos contemplar, nos diz o autor da carta aos Hebreus. A fé é o firme fundamento da vida cristã. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele é multiforme.
O ministério do Senhor Jesus Cristo alcança as pessoas as mais diversas. Não importa a nacionalidade, não importa a função social daquela pessoa, não importa de maneira nenhuma a classe social romana no meio dos judeus, não importa. O Senhor está contemplando os valores espirituais que cada um de nós possui, e cada um possui. Pode estar ausente aos olhos dos demais, mas está latente aos olhos do Senhor. Pode não estar sendo exercida aos olhos humanos, mas não escapa ao olhar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o pouco de chama de fé que ainda arde no seu peito está clara diante dos olhos do Senhor. E o Senhor contempla, e mais do que contemplar, o Senhor recompensa. Mantenha a sua fé. Continue rogando. Lance mão dos amigos. Rogue, peça, não desista. Continue crendo. Descubra o caminho do trono. Ele é o caminho. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.